Estamos aqui com o professor Sandro Breval para falar sobre a pesquisa que está sendo desenvolvida no Polo Industrial de Manaus, uma parceria que envolve a Universidade Federal do Amazonas, o curso de administração, com a Federação das Indústrias do Estado do Amazonas. E eu começo, professor, perguntando se nós já temos algum resultado aferido aí desse levantamento que está sendo feito com relação à indústria 4.0 no Polo Industrial de Manaus. Tá ok. Inicialmente eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui no Jornal do Comércio e falar um pouco da pesquisa. Sim, nós já temos um resultado prévio da pesquisa. A pesquisa ela abrange inicialmente, com o apoio da FIAM, as empresas de P&D, né, as empresas que possuem recursos de pesquisa e desenvolvimento e inovação, e acabou que nós contemplamos outras empresas, né, nesta análise do polo industrial. Essa pesquisa é o seguinte, Fred, ela aborda como que as empresas estão prontas e maduras para a indústria 4.0, em alguns conceitos que nós chamamos de maturidade e prontidão. E o que significa isso? A empresa está pronta ou madura para a indústria 4.0? Perfeito. Prontidão a palavra significa o seguinte: olha, como eu estou preparado para uma mudança organizacional, cultural e, nesse caso, tecnológica. Então, as empresas elas têm algum obstáculo, alguma restrição para essa mudança? E maturidade mede como que você age em relação a isso. Então, ela vai dizer o seguinte: olha, a empresa, dentre os conceitos da indústria 4.0, num viés da manufatura avançada, as tecnologias que alcançam, né? Eles têm muita tecnologia da informação e tecnologia da automação, TI, TA. Então nós temos uma ferramenta que faz essa medição em relação a cada característica da indústria 4.0. A gente alcança a parte de manufatura, parte de cadeia de suprimento, parte de estratégia e cultura organizacional também, modelo de negócio. Então são várias variáveis. E o que a gente pode já tirar de conclusão prévia dos estudos? Como é que está o Polo Industrial de Manaus, as indústrias, as empresas ligadas à questão de pesquisa e desenvolvimento, como é que estão hoje na indústria 4.0? O modelo nós chamamos de PIM com 2 M's, né? 4.0. É um modelo que, inclusive, a FIAM acabou adotando e nos ajudando na pesquisa. Ele tem 4 níveis: o nível básico, o nível tecnológico, nós chamamos de nível 1 digital, né? O nível 2, o nível tecnológico, o nível 3 é o nível de transição e o nível 4 avançado. Então hoje nós podemos dizer, nós já podemos, de forma prévia, não é? Onde que as empresas do distrito, aquelas que têm viés de P&D, estão, né? Então o número máximo é 4. Nós temos até o momento encontramos 2.62, isso que tem aparecido ainda faltam algumas empresas para fechar a pesquisa, não é? Mas de forma prévia nós já temos esse número. E esse resultado um pouco acima do meio, né? É considerado positivo ou estamos atrasados, o Polo Industrial de Manaus? Olha, eu creio que eu considero positivo, e eu explico por quê. Eu considero positivo por achar que, como é a primeira pesquisa, a manufatura avançada, a indústria 4.0, não é uma onda que está vindo e ainda no Brasil, apesar de já ter se discutido isso há um certo tempo, as coisas ainda estão acontecendo, seja na questão governamental, seja na questão industrial. Há várias iniciativas. Então eu acredito que foi positivo, porque sobretudo no polo industrial de Manaus, que nós temos algumas indústrias, o segmento, por exemplo, eletroeletrônico, vou dar um exemplo interessante, ele já detém algumas tecnologias que são utilizadas na indústria 4.0, como, por exemplo, a parte de simuladores, aqueles veículos autoguiados, enfim, já usam um sistema de Big Data para suas tomadas de decisão. Então, algumas características da indústria 4.0 nós já temos. É claro, nós não temos no nível que talvez fosse mais o ideal. Então eu acredito que foi positivo. Lembrando, Fred, que cada pontinho ali, né, para chegar no 4, vamos chamar assim, são variáveis que precisam ser preenchidas, né? E dentro do método adotado, a gente considera que foi, vamos chamar assim, interessante, o 2.62.
Legal. E que tipo de ferramentas, professor, foram utilizadas para conseguir aferir isso das empresas? Perfeito. Nós desenvolvemos um aplicativo, nós desenvolvemos um software para a web, foi enviado também formulários eletrônicos e algumas empresas nós fomos em loco, né? Basicamente isso. Então a gente fez uma grande coleta de dados em diversos formatos, né? O que nos ajudou, nós temos um projeto de PIBIC, de iniciação científica com a UFAM. Legal. Da UFAM, né? Que trata da questão do modelo de maturidade. E lá no programa de engenharia de produção, de pós-graduação de engenharia de produção, nós temos orientandos que estão trabalhando também com a indústria 4.0. Então a gente acabou tendo essa sinergia e ajudaram bastante na pesquisa. Legal. Eu sei que o senhor está aqui com o computador conectado, que dá para mostrar, ilustrar aqui para o nosso seguidor da rede social que acompanha aqui. O senhor podia mostrar para a gente aí alguns dados interessantes da pesquisa para ficar mais ilustrativo? Pois não, é um prazer. Essa pesquisa, como eu te falei, a gente abordou diversos portes de empresa, não é? Nós tínhamos empresas de 1 a 19 colaboradores, como acima de 500 colaboradores, né? Como nós tivemos entrevistas em loco, formulário eletrônico, etc., com apoio do PIBIC aí, do mestrando do engenharia de produção. E alcançou cerca de 40% das empresas lá de P&D, e a gente acabou contemplando também alguns fornecedores estratégicos delas. Por isso que aí nós temos segmento eletroeletrônico, termoplástico, metalúrgico, papel e papelão, e metal mecânico, né? Algumas empresas a gente foi em loco, outras nós mandamos o formulário, outras e a gente teve uma série de ferramentas de coleta, né? E aí, Fred, o que acontece? Qual é o modelo, né? Que todo mundo deve estar se perguntando. Qual é o modelo, etc. É esse aqui. O modelo, ele tem 4 níveis, como nós comentamos, né? O nível digital, tecnológico, de transição e avançado, e 3 grandes eixos embaixo, né? Tecnologia e operações, a parte de ecossistema de negócios e essa palavrinha feia que está ali chamada interoperabilidade. E até é bom explicar, né, para os seguidores aqui seguidores o que é interoperabilidade. Interoperabilidade é exatamente essa capacidade de compartilhar, de compatibilizar, de interagir, de integrar de forma muito profunda os sistemas, os ativos, etc. Né? E é importante, a gente vai ver daqui a pouquinho como é importante quando uma máquina conversa com a outra, entre aspas, né? E isso facilita a gestão da produção e etc. Então o modelo está baseado nos 3 grandes eixos, né? E esses 3 grandes eixos, eles explodem, vamos chamar assim, em algumas dimensões, que eu vou mostrar agora. E já mostrando o gráfico, né? Eles explodem na dimensão de produtos, na dimensão de manufatura, de estratégia, da cadeia de suprimento, do modelo de negócio e também da interoperabilidade em si. Vocês podem observar que o laranja é o que deveria ser, né? E o azul, a barrinha azul, é o que nós coletamos. É onde nós estamos. É onde nós estamos, perfeito. É onde nós estamos. Então vocês podem perceber que nós temos algumas diferenças, né? Onde nós temos pouca diferença, olha, na parte de produtos você tem um pouca diferença, mas de manufatura nós temos bastante. Aquela primeira coluna, aquelas 2 primeiras colunas. Exatamente. Né? A segunda, que é a manufatura, já tem uma diferença grande, porque aí envolve as tecnologias de informação e de automação, né? Que eu conversei contigo. E então são as principais diferenças. Mas de uma certa forma, você pode observar que ele tem aí, né, um comportamento meio bem regular. Não é uma diferença tão grande. Tão grande, exatamente, tão grande. Mas note que tem 2 diferenças aí que nos chamam a atenção e é onde o polo industrial sofre mais. E por isso que esse modelo é interessante, o PIN 4.0, porque esse modelo ele está mostrando efetivamente a realidade do polo industrial. Olha que coisa interessante. Na manufatura e na cadeia de suprimento, onde tem escrito SCM, né, que é Supply Chain Management, você pode observar onde em tese estariam as maiores diferenças, né? E é de fato, né, Fred, porque nós temos, digamos, algumas restrições na entrada de matéria-prima, algumas restrições na saída de produto acabado, né? Então, de fato, por outro lado, o polo industrial tem e traz algumas questões importantes dentro da manufatura. Nós temos
áreas de manufatura muito eficientes aqui em Manaus. A gente conheço várias, inclusive. Mas por que tem essa diferença? Porque talvez não tenham sido adotadas ainda algumas tecnologias que da própria indústria 4.0. E essa falta da tecnologia, da informação ou da automação contribui para essa diferença. E esse diagnóstico com certeza vai ajudar as empresas a desenvolverem, até corrigirem, fazer a correção de rota naquilo que não estão conseguindo desenvolver. Perfeito. Inicialmente essa pesquisa ela é do polo industrial, né? E obviamente que as empresas que se interessarem a gente está à disposição, mas ela dá o que nós chamamos de fornece informações para um roadmap, né? Ou seja, olha, eu estou aqui no 2, como é que eu faço para ir lá para o 3, como é que eu faço para ir lá para o 4? Então ele mostra onde que a empresa deve investir ou desenvolver para melhorar o seu nível. É aquilo, a chamada inteligência, né? Inteligência para você trabalhar nos pontos que estão mais vulneráveis. Agora, professor, na questão desse diagnóstico, o que a gente pode dizer que foi encontrado da maior dificuldade no Polo Industrial de Manaus? Em que aspectos foi detectado algum tipo de problema? Olha, na minha opinião, sem dúvida nenhuma, foi no aspecto que a gente já, em tese, nós já tínhamos uma certa informação, no aspecto logístico da cadeia de suprimento. E um dos problemas que foi apontado, que deu menor índice, né, que o indicador é formado por diversos subindicadores, foi na baixa integração entre o fornecedor e a empresa, tinha pouca integração. Para você se considerar a indústria 4.0, o abastecimento da tua linha de produção deve estar online com o teu fornecedor, local, obviamente, né? Então a gente encontrou pouco isso, a gente quase incipiente isso no polo industrial. Isso impacta. Por quê? Porque as empresas elas acabam tendo que ter um pouco mais de estoque, né? Com risco de parar uma linha de produção, etc., elas acabam tendo um pouco mais de estoque. Isso de fato a gente encontrou de uma forma bem latente, né, nas empresas. Isso impacta muito no indicador. Por outro lado, em relação à produção, que eu tinha me perguntado anteriormente, algumas empresas já têm integração máquina a máquina, outras não, né? Isso a gente também percebeu. Mas o principal problema que foi visto era nós chamamos de visibilidade da cadeia de suprimento, né? Eu estou enxergando toda a minha cadeia de entrada e de saída, como é que está isso? Isso a gente percebeu que não se tinha muito. Legal. Professor, agradeço aí pela entrevista, pelo nosso bate-papo aqui. Aqui estamos de portas abertas. Sempre tiver novidades aí da Universidade Federal do Amazonas, do Polo Industrial, estamos aqui para ser mais um canal de comunicação. Olha, eu que agradeço. Nós estamos num viés de finalizar a pesquisa, na verdade, e acredito que nos próximos dias a gente já esteja com ela já com a versão definitiva, né, do PIN 4.0, né, no nosso modelo, e eu acredito que vai ser para o polo industrial uma informação bem interessante quanto à questão da indústria 4.0. Só para frisar, a UFAM está nos apoiando em relação com o PIBIC, né, e aí a FEAM sempre apoiou de forma institucional em relação à coleta de dados, etc., a diretoria de comunicação da FIAN, a pessoa do Paulo e até mesmo também do presidente, seu Antônio, tem sido bastante parceira nesse aspecto. Tá ótimo, é isso, gente. Até mais.